Com toda a certeza, o tempo de Deus o Pai agir vai chegar, e todos verão o lindo agir de Deus em prol do seu povo. E bem-aventurado serão todo aquele que nele crê, espera e nele confia. Pois ele é um Deus que cumpre com tuas palavras, e como está escrito, verdade é. Cumprida será todas as palavras dita da parte do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E em continuação a esta mensagem, quero falar sobre um ocorrido muito incrível que eu não posso deixar de relatar. Sei que o que vou dizer parece uma grande invenção, mas Deus o Pai, que conhece tudo, sabe que o que vou falar, como tudo o que já tenho dito, e ainda hei de dizer, é a mais pura verdade. É que numa certa noite, não me lembro o tempo do ocorrido, só sei que Nilton ainda morava aqui comigo, e eu acordei e me ajoelhei para orar. E de repente, eu ouvi um incrível barulho de um disco voador que vinha se aproximando da nossa casa. E quanto mais se aproximava, mais o barulho aumentava. E de repente, eu percebi que ele parou bem acima, onde hoje é a área lá na frente, pois antes ainda não tinha. E eu, ajoelhada, me tremia toda de medo e pavor, pois o barulho daquela nave era muito forte, do mesmo jeitinho que eu já ouvi quando assistia à televisão, vendo filmes de discos voadores. E o mais incrível é que, apesar do medo, eu senti vontade de sair lá fora para ver, mas não tive coragem. E apesar do terrível barulho, Nilton não acordou. E depois de alguns momentos parado, de repente, ele começou a subir e foi diminuindo o barulho até que não ouvi mais. E no outro dia eu contei para Nilton o que aconteceu. E o mais incrível é que nesse dia, outra vez, aconteceu a mesma coisa, e no mesmo horário, entre 10 a 11 horas da noite, quando eu estava de novo ajoelhada. Só que desta vez, eu acordei o Nilton, e ele disse que realmente era o barulho de um disco voador, como já havíamos ouvido na televisão. E outra vez, o disco voador, ao se aproximar bem da nossa casa, ele ficou por um tempo parado, como que estivesse esperando a gente sair para fora. Acontece que o medo era tão grande que a gente não conseguiu ir vê-lo. Daí, porém, ele começou a subir e voltou para o seu lugar e nunca mais voltou aqui de novo. Oh, como eu gostaria que ele voltasse outra vez, pois creio que não sentirei mais medo. E por falar em medo, estou maravilhada com a graça do Pai a mim concedida, pois antes eu não tinha coragem de entrar em um elevador sozinha de jeito nenhum. Eu preferia subir as escadas, quase morrendo de dor e cansaço, do que andar só no elevador. Mas, no dia 18 desse mês de fevereiro de 2022, graças ao meu Pai, o qual tem me libertado do maldito medo, eu fui na casa de meu filho Josimar e subi sozinha no elevador
até o andar 22. Gente, eu fiquei maravilhada por não sentir nem um pouquinho de medo. Glórias a Deus, aleluia. Quero contar também sobre uma incrível visão na qual eu me vi sendo uma mulher de grande estatura e que tinha um poder incrível e uma força inigualável, pois eu me vi entrando dentro de um banco sem que as portas se abrissem, e chegando lá havia vários homens armados, os quais tinham tomado tudo que os clientes tinham e estavam pegando todo o dinheiro do caixa. E no mesmo instante eu me pus diante deles, levantei os 2 braços para cima, e naquele momento todos os assaltantes ficaram parados, como se fosse uma estátua, e só os olhos deles se moviam de um lado para o outro. E daí, porém, eu fui de um a um e os desarmavam, fazendo de cada arma como se fosse uma bola, começando a entortar pelo cano do revólver, sem fazer nenhum esforço, e depois o lançava no chão. E ao terminar aquela obra, eles eram pelos guardas algemados. E de repente, eu já me vi em outro lugar, parando-me na frente de um carro blindado, cheio de dinheiro, o qual estava sendo levado por alguns assaltantes, pois, ao parar diante deles de mãos levantadas para cima, o carro simplesmente parou e todos dentro do mesmo ficaram paralisados, sem conseguirem se mover, a não ser os olhos. E daí, porém, os policiais chegavam e os levavam presos. Me vi também passando por dentro de fogo para salvar pessoas de grande incêndio. E eu agia com muita rapidez, como se fosse o vento. E o mais incrível é que o fogo não me queimava, e nem a pessoa que estava em meus braços. E ainda na minha visão, eu me vi caminhando pela rua, e de repente, pessoas tentaram me atingir com pedras e até mesmo com tiros, mas nada me atingia. E o que me deixou maravilhada é que, ao abrir a Bíblia para que o Pai falasse comigo, as palavras veio confirmando alguns ocorridos na minha visão, e muito mais ainda. E tenho plena certeza que tudo isso ainda ocorrerá no tempo determinado pelo meu Senhor e Pai, pois assim está escrito em Jó 41, 24 a 29 e 33. O seu coração é firme como uma pedra, levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha, e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhes tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte
que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Salmo 18, 32 a 35. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Amém.